A paz do Senhor Jesus, amém. A todos os irmãos nessa noite, que Deus venha abençoar grandemente cada um dos irmãos que aqui entrar ao vivo nessa live, amém. Que Deus ele venha abençoar a vida de cada um nesta noite. Hoje eu tenho uma palavra para o coração dos irmãos. O tema é errando o alvo, né? Muitas das vezes nós erramos o alvo, não é verdade? E então é o que nós vamos aprender, o que devemos fazer para nós não errarmos o alvo, não é? O que nós devemos fazer como cristão para se manter na presença, né? O que significa errar o alvo. E este é o intuito dessa mensagem nesta noite. Você que foi entrando aí, se identifique, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas, amém, com a graça do Senhor Jesus, não é? Existem muitas pessoas nessa noite que estão errando o alvo, né? Estão fazendo coisas que desagradam ao Senhor, não é? Estão dando asas ao pecado, à luxúria, né? Estão dando asa à carne, não é? Então esta mensagem ela vem nos ensinar como nós devemos não errar o alvo, como nós devemos continuar na presença, qual as consequências dos nossos pecados, né? Das nossas atitudes, não é? Qual a consequência da nossa, como se diz, da nossa atitude, das nossas escolhas, não é? Muito é certo que as nossas escolhas vai definir o nosso futuro, vai definir o nosso caráter, né? O caráter é feito de escolhas, não é? Então, como é que nós devemos fazer para não errar o alvo, não é? Este é o tema desta mensagem, este é o intuito dessa mensagem. Ricardo Paes está assistindo. Deus te abençoe, Ricardo. Compartilha essa mensagem. Hoje o tema é errando o alvo, amém? Vai compartilhando essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus, Ricardo. Que Deus te abençoe, amém? O texto que nós vamos usar, meus irmãos, para essa mensagem, nós vamos trabalhar Gênesis 1:6, depois 22 e 24, amém? E depois nós vamos dar uma passadinha lá em Romanos 6:23, amém? Estes são os textos que nós vamos trabalhar para essa mensagem. Gênesis 1:6, depois nós vamos pular para o 22 e 24. Aí depois nós vamos dar um pulinho lá em Romanos para nós fechar aqui o texto dessa mensagem. Romanos 6:23, amém? Se a internet cair, os irmãos me perdoam, porque ultimamente a internet aqui está muito fraca. Às vezes eu estou fazendo uma live e a internet cai e não dá para voltar. Às vezes para na metade, né? Já aconteceu isso umas 3 vezes essa semana, não é? Mas Deus ele vai dar um jeito aí e vai dar tudo certo, amém? Antes de eu entrar na mensagem, vamos orar, pedir sabedoria para o Senhor, pedir discernimento e direção ao Senhor, amém? Porque sem oração o crente não faz nada. Vamos pedir para o Espírito Santo habitar aqui no meu lar, você aí na sua casa, amém? Vamos pedir direção ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, entramos na Tua presença nessa noite para, meu Deus, ouvir a Tua palavra, onde o tema é errando o alvo, Senhor. Meu Deus, o Senhor vai usar o Teu filho Adão e Eva, meu Deus, como referência para que nós não erramos o alvo, para que nós não pecamos, não caímos. Meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida daquele que vai ouvir essa mensagem através da rede social, Facebook, YouTube, Instagram. Meu Deus, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, venha nos capacitando, nos transformando, nos ensinando, Senhor, como nós devemos agir, como nós devemos prosseguir nos Seus caminhos. Que o Senhor venha abrir a nossa mente espiritual, nossos ouvidos espirituais e o nosso coração espiritual para que nós ouçamos e entendemos aquilo que vai ser falado nessa noite. Que o Senhor venha usar a boca do pregador, o lábio do mensageiro e que a Tua palavra ela vá, Senhor, e produza o resultado para o qual foi mandado em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos para cima? Para não ficar muito comprida aqui esta live, esse estudo, errando o alvo. Vamos para a mensagem, vamos para o texto. Gênesis 3, do 1 ao 6, vai dizer assim. Gênesis 3, do 1 ao 6.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, desse Deus não comereis, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejáveis para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Agora, meus irmãos, vamos pular para Gênesis, vamos lá para o 22. Do 22 ao 24 vai dizer assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a tua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, meus irmãos, vamos dar um pulinho lá em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 vai dizer assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou repetir, meus irmãos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Este é o texto, meus irmãos, que nós vamos trabalhar nesta noite para essa mensagem. Amém? Meus irmãos, o que nós devemos fazer para não errar o alvo, né? O que nós devemos fazer para que nós não erramos o alvo? Quais atitudes nós temos que ter para que nós não erramos o alvo? Encontramos essa resposta quando atentamente a atenção de Eva, não é? Ao se inquirida pela serpente. Eva citou erroneamente a determinação divina. O Senhor não disse sobre a impossibilidade de tocar o fruto. Não foi isso. Eva aumentou a proibição. Bem como Deus enfatizou que certamente morreriam, mas Eva, ela diminuiu o castigo. Dessa forma, ela deturpou o padrão divino e apresentou ali a punição apenas como uma possibilidade, não é? Eva apresentou ali a punição como uma possibilidade. Então ela deturpou, ela mentiu, ela escondeu a punição do Senhor. Se estivesse fortificada na palavra de Deus, com certeza, meus irmãos, Eva teria vencido a sugestão da serpente, não é? E aqui Deus ele já nos traz uma lição muito importante. Quando eu e você estamos firmados na palavra do Senhor, Satanás ele não vão nos corromper. Você pode ver que todos os cristãos que caem da graça é porque eles não estão firmados na palavra. Eles não são acostumados a ler a Bíblia, eles não são acostumados a estudar a palavra, eles são acostumados a escutar pregadores por aí. Eles usam jargões já que pregadores falam, mas eles não têm uma intimidade com o Senhor. E Eva, se ela tivesse firmado aqui na palavra, ela não tinha caído na sugestão de Satanás, da serpente, não é? E é assim conosco também nos dias de hoje. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela vai nos fortalecer cada dia mais.
Eu costumo falar, quando eu vou ministrar nas igrejas, que o crente que não lê a Bíblia, ele precisa se converter novamente, porque ele não é convertido. O crente que não gosta de ler a Bíblia, ele ainda não encontrou a graça. Ele ainda não foi convertido. Manejar a espada do Espírito é indispensável para resistir à tentação. Nós temos que manejar, né, a espada do Espírito. Efésios 6 diz para nós se revestir com toda a armadura do Espírito, não é? Então, para isso, nós devemos manejar bem a espada, e a espada aqui é a palavra do Senhor, é a Bíblia, não é? A nossa única regra de fé e prática, né? O pecado de Adão e Eva, meus irmãos, parecia algo pequeno, nada demais, era apenas mais um fruto, não é? Não tinha nada demais, apenas mais um fruto. Parecia pequeno, né? Mas que comprometeu o futuro da humanidade, né? Por causa de Adão, nós já nascemos já no pecado, né? Então, um pequeno fruto trouxe uma consequência mundial. Todo ser que nasce, ele já nasce no pecado. Ele já nasce com pecado. Eu tenho um filho aqui de 3 anos de idade, o Heitor. Ele já nasceu no pecado. Ele só não tem consciência do pecado dele ainda. Mas ele já é um pecador, não é? Então, a consequência de um pequeno fruto trouxe, né, pelo fato de Adão e Eva ter comido o fruto, ele trouxe consequências mundial, né? Por causa da infidelidade deles, herdamos a natureza pecaminosa, como diz Salmo 51, versículo 5 e Romanos 5, 12, não é? Vai dizer isso também. Isso mostra o quão perigoso o pecado é, irmão. Isso vai nos mostrar o quão perigoso o pecado é. Entenda uma coisa, quando nós pecamos, nós não vamos fazer mal só para nós. Primeiro nós vamos fazer mal para Deus, depois para nós e depois por todo mundo que está em nossa volta. Por quê? Porque muitas das vezes, meu irmão, Ricardo, nós somos exemplos para as pessoas aí fora. Às vezes você não sabe, mas tem pessoas, vizinho, pessoas na igreja que se espelham em você. Aí quando você peca, automaticamente você vai magoar Deus, vai trazer consequência para você, para toda a sua família e para as pessoas que estão do seu lado, para o seu ministério, no seu trabalho. Então, por que isso? Porque tem pessoas que têm você e tem eu como referência, não é? Então, por isso que nós temos que ter cuidado. E Satanás é o sutil, não é? Satanás, ele é sutil, ele vem como uma serpente em suas investidas, né? Pois ele não se apresenta pessoalmente, não é? Ele é sutil, ele é mentiroso. Satanás, ele não vai se apresentar pessoalmente, eu sou o diabo, não. Ele vai apresentar como uma serpente, ele vai se apresentar como um amigo. Satanás, ele vai se apresentar como uma mulher bem bonita, boa de corpo. Satanás vai se apresentar como um homem bem feito de corpo, marombado na academia. Satanás vai se apresentar num monte de dinheiro. Satanás, ele vai se apresentar numa fofoca na fila de um banco. Satanás vai se apresentar no seu trabalho com um amigo fofocando. Então ele é sutil. Satanás, ele é sagaz. Ele nunca vai se apresentar como ser. Ele vai sempre se apresentar como algo, né, que vai fazer nós termos escolha. Mas tenta despertar nos seres humanos o desejo pecaminoso, né? A cobiça dos olhos da carne e a soberba da vida. É isso que Satanás tenta despertar em nós seres humanos, que façamos nossas escolhas de acordo com a vontade de Deus e não como a nossa natureza pecaminosa, não é? A partir do momento que nós levantamos o braço e não existe o aceitar Jesus, amém? A Bíblia diz que não somos nós que aceitamos a Cristo, mas Cristo que nos aceitou. Nós não aceitamos Jesus, nós confessamos Jesus. É diferente, Jesus que nos aceita. Existem muitas pessoas que aceitou Jesus, mas Jesus não aceitou eles. Porque isso é um jargão que inventaram a igreja. Inventou de aceitar Jesus. Não existe isso. Você confessa Jesus. A partir do momento que você confessa Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, acabou para você o livre-arbítrio. Você passa a ter um dono, você passa a ter um objetivo. Então, quando você passa a ter um dono, você tem que fazer aquilo que o seu dono determina. Não é? A partir do momento que você aceita, você confessa Jesus, você não é mais livre. Você não pode mais fazer o que quiser. Então, a nossa natureza corrompida deseja ali o pecado, né? Então, muitas das vezes nós não fazemos
a vontade de Deus. E nós vamos descobrir, nós vamos descobrir que você já passou por uma situação perigosa. Eu já passei por muitas situações perigosas. E você que está aí, você já passou por alguma situação perigosa? Quando estamos nessa condição, nós precisamos pensar rapidamente e fazer uma boa escolha para permanecermos em segurança, não é? Toda vez que nós passamos por alguma atitude perigosa, por alguma situação perigosa, nós temos que parar, raciocinar rapidamente, não é? Pensarmos rapidamente, né? Para fazer uma boa escolha, não é? Para que nós permanecemos na segurança de Deus, para que nós permanecemos na graça. Foi o que aconteceu com a Eva. Eva não pensou, Eva não parou, não analisou o problema daquele fruto, não é? Deus só falou para ela, não toca no fruto. Para ela não, para Adão, não toque no fruto. Por que que a Bíblia diz que o pecado entrou pelo homem? Porque quando Deus deu a ordem para não tocar no fruto, Deus ele ainda não tinha feito Eva. Então por isso que o pecado entrou pelo homem. O culpado era Adão. Eva poderia comer o que ela quisesse. A ordem de não tocar no fruto era para Adão. E Adão escolheu comer do fruto. Porque quando Eva toma o fruto, põe na boca, ela oferece para Adão. O que quer dizer oferece? Por exemplo, tá eu aqui e o Ricardo aqui. Eu estou comendo, eu ofereço para ele. Eu ofereci por quê? Porque ele está do meu lado. Ele está vendo eu comer. Porque se ele estivesse distante, eu tinha chamado ele e dado. Adão estava do lado de Eva quando comeu o fruto. E a proibição não era para Eva, a proibição era para Adão. Por isso que o pecado entrou através do homem. E hoje vamos estudar a tentação de Adão e Eva e veremos quais foram as escolhas que eles fizeram neste momento tão difícil. Amém? Vamos ver quais escolhas que Adão e Eva fizeram neste momento tão difícil. E a primeira escolha que Adão e Eva fez, a vida no jardim. Não é? Primeiro ponto, nós vamos tratar sobre a vida no jardim. O jardim do Éden, no Éden, o plano de Deus era perfeito em todos os aspectos no jardim do Éden, né? Adão e Eva possuíram tudo para serem felizes e eles tinham um propósito de vida, não é? Perfeito para eles. Eles eram felizes, eles tinham um propósito de vida. Emocionalmente, eles eram completos e não tinha medo, egoísmo ou rancor. E no aspecto social, nossos primeiros pais iam muito bem no aspecto social ali. O jardim, ele possuía o necessário para satisfazer todas as necessidades de Adão e Eva, não é? Eles não tinham falta de nada. Adão e Eva tinham a seu dispor toda a estrutura necessária para uma vida tranquila, não é? E cheia de alegria. Eles tinham tudo, uma estrutura boa, o jardim repleto de alimentos, né? Uma vida bem estabilizada. Eles tinham tudo para uma vida tranquila, cheia de alegria. Ou seja, eles eram abençoados em Gênesis 1:28, não é? Tinha moradia em Gênesis 2:8, trabalho em Gênesis 2:15 e um casamento feliz em Gênesis 22 e 23. Então eles tinham tudo, era só um casamento feliz, um trabalho, uma moradia, não é? Eles tinham alimento, então nada faltava para Adão e Eva. O Criador fez apenas uma advertência: não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Foi apenas isso. Não coma. Não toca. Não mexa. E sabe o que Deus está me trazendo na minha mente? Obediência. É o que falta para nós cristãos. Nós somos desobedientes. Assim como Adão e Eva desobedeceu a ordem de Deus. Apenas uma ordem. Eles tinham tudo. Eles tinham tudo nas mãos. Eles viviam uma vida regalada, né, de bênçãos. E Deus falou, não toca nessa árvore. E ele desobedeceu. Muitas das vezes,
nós somos desobedientes. Deus fala para nós não fazer e nós fazemos. Deus fala para nós não tocar e nós tocamos. Deus fala para nós não falar e nós falamos. Deus fala para nós não ir e nós vamos. Deus fala para nós não fazer e nós fazemos. Nós temos tudo por Deus, mas a nossa rebeldia atrapalha as nossas bênçãos, não é? O Senhor havia estabelecido ali um padrão a seguir, a ser seguido, né? E eles não deviam errar o alvo. Tinha um padrão ali no Éden a ser seguido. Na nossa vida existe um padrão a ser seguido na nossa vida também, pessoal e espiritual. Tem um padrão, né, para que nós não erramos o alvo, né? Existem leis no mundo. Você não pode matar porque você vai preso. Você não pode roubar porque senão você vai preso, né? Você não pode agredir, você não pode maltratar, não é? Você não pode xingar, você não pode ser racista, não é? Você não pode ter diferença de sexo, cor ou religião. Então existe um padrão para você seguir para que você não erre o alvo. E qual a consequência de você não seguir o padrão? É você errar o alvo. E quando você erra o alvo, existe a consequência. Simples, não é mesmo? É simples. Não errar o alvo. Seguir um padrão que Deus deu para Adão e Eva. Era muito simples. Então, por que eles colocaram tudo a perder, né? Porque uma coisa tão simples de não tocar. Aqui está o fruto. Aqui está o fruto, Adão e Eva. Você pode mexer em tudo aqui, tá vendo? Tudo aqui no Éden seu. Tudo te pertence. Os frutos, a semente, os animais vão te obedecer, o dia, a noite vai te obedecer, mas uma coisa eu te falo, não toca aqui nessa árvore, não toca, não mexa. Era simples assim, né? Eles só precisavam obedecer e manter o padrão estabelecido pelo Senhor. Era só isso. Obedecer e manter o padrão estabelecido pelo Senhor. É só isso na vida de Adão e é só isso na nossa vida também. O que dá errado na nossa vida é porque nós não obedecemos a Deus e não seguimos o padrão que Ele estabeleceu para a nossa vida, não é? Se nós passamos por dificuldade, se nós passamos por enfermidades, se nós passamos por problemas financeiros, ou então problemas conjugais, ou então problema de amizade, é porque nós não obedecemos e não seguimos o padrão que Deus estabeleceu para nós, não é? É simples assim. E isso era difícil? Não era. Não era difícil para Adão e Eva seguir aquele padrão. E também não é difícil para nós seguir o padrão estabelecido por Deus. É muito fácil você ser obediente, não é? Você não quer que o seu filho te obedeça? Eu tenho aqui o Heitor, eu quero que ele me obedeça sempre, não é? É fácil para ele me obedecer? É fácil. Para você também, para mim também era fácil obedecer. Para Adão era fácil obedecer ali a ordem estabelecida pelo Senhor, o padrão estabelecido por Deus ali no Éden, não é? Existem padrões que Deus estabeleceu para nós e nós não estamos seguindo, por isso nós estamos sofrendo, por isso nós ficamos doentes, por isso nós temos necessidade, por isso que os casamentos estão sendo acabados, por isso que a família está sendo dilacerada, não é? Por isso que estão sendo acabando com a família, por quê? Porque nós não seguimos o padrão estabelecido por Deus, que é simplesmente obedecer. Fazer aquilo que ele manda. E está tudo aqui, ó. 66 livros, meus irmãos. 66 livros aqui, ó. Deus falando tudo que você deve fazer ou que não deve fazer. Existe aqui 66 cartilhas para você aprender a obedecer a Deus. Nós não fazemos porque nós não queremos. Assim como Adão e Eva não quis. O fato é que eles escolheram mal e preferiram ceder aos seus próprios desejos. E é o que acontece com nós também. Nós escolhemos maus, cedemos aos nossos próprios desejos. Muitas das vezes nós vamos ceder o desejo da nossa esposa ou a esposa vai ceder o desejo do marido. Muitas das vezes nós vamos ceder o desejo dos nossos filhos, vamos ceder os desejos das nossas mães, vamos ceder os desejos dos nossos patrões, da sociedade e vai ceder o desejo de Deus, não é? Então foi isso que aconteceu. Adão e Eva cedeu aos desejos do seu próprio, né, os seus próprios desejos. Duas árvores no jardim do Éden tinham importância especial. São as duas árvores que tinham a importância especial para Deus. A árvore da vida provavelmente tinha por fim impedir a morte física e relacionada
com a vida perpétua, né? Então a árvore da vida impediria Adão e Eva de morrer, então eles iam viver eternamente. Por isso que a árvore se chama árvore da vida. Adão e Eva nunca mais ia morrer. Lá em Apocalipse, a árvore da vida aparece lá, não é? Que de ano em ano vai dar seu fruto para alimentar, não é? Porque aquele fruto ali é para nós não morrer eternamente, não é? Então ali a árvore da vida ia dar vida eterna para Adão e Eva, né? E a segunda árvore da ciência do bem e do mal tinha a finalidade de testar a fé de Adão e a sua obediência a Deus e a sua palavra. Essa era a finalidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era testar a fé e a obediência de Adão e Eva. Simples assim. Não é? Deus, ele criou o ser humano como um ente moral, é capaz de optar livremente por amar e obedecer ao seu Criador. Ele criou o homem assim, né? Livre, com pensamentos. Ele pode optar por fazer ou não fazer. Ele tem o livre arbítrio de fazer ou não, né? Ou por desobedecer-lhe e rebelar-se contra a sua vontade, né? Nós somos livres, não é? A obedecer ou não obedecer, não é? O ser humano, ele tem o livre arbítrio de atender a Deus ou não, né? Ele é um ser moral, um ser que pensa, que tem atitude, tem emoções e tem sentimentos, né? Então Deus, ele não fez para deixar numa caixinha trancada no mundinho dele. Deus era livre, é por isso que Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que Deus estava falando aí? Nós vamos fazer o homem como nós, livre, né? Livre de tudo. Eles são livres para fazer o que quiser da vida, porque Deus também, ele é livre para fazer o que quiser. Então o ser humano, Adão, foi feito à imagem e à semelhança de Deus, não é? E é outra coisa aqui que um dia eu vou te explicar isso, não é? Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus foi feita Adão, não é? Nós somos a imagem e a semelhança do pecado. Um dia eu vou fazer uma live explicando isso, que é muito interessante. As pessoas erram muito quando falam assim, ó, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Não foi. O único homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus foi Adão. E Adão, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus quando ele comeu o fruto e pecou e foi expulso do Éden. Nós passamos a ser a imagem e a semelhança do pecado. A imagem e a semelhança de Deus nós passamos a ter novamente a partir do momento que nós reconhecemos Jesus, nós se batizamos e persistimos até o final. Aí nós vamos reconquistar novamente a imagem de Deus que ele fez como Adão, um homem perfeito, mas assim ele pecou, né? Desobedecer-lhe e rebelar-se contra a sua vontade. Foi isso que Adão fez, não é? Segundo ponto, a tentação. Vamos trabalhar um pouco sobre a tentação. Contrariando, meu irmão, a palavra de Deus, a mulher, ela foi tentada a comer o fruto da árvore que daria o conhecimento do bem e do mal, não é? Então ela contrariou ali a palavra de Deus e ela foi tentada a comer o fruto, né, proibido ali. O que Deus havia claramente proibido em Gênesis 2,17, não é? Durante a conversa com a serpente, Eva acreditou que a palavra maligna era a verdade, né? Olha como é terrível, né? Eva acreditou que a palavra do mal era a verdade, não é? Hoje está assim o mundo. Hoje o mal virou verdade e a verdade virou mal. Hoje a mentira virou verdade e a verdade virou mentira, não é? Hoje o mundo está como Eva, acreditando que o diabo está falando a verdade, acreditando que o mal se tornou verdade. O que Deus por consequência, e Eva acreditou que Deus por consequência estava mentindo, né? Estava mentindo quando disse que ela e seu esposo morreria se comesse o fruto proibido. Então Eva acreditou na mentira e chamou Deus de mentiroso. Olha só como é terrível, né? Como o diabo, ele é terrível na nossa vida, não é? Então escolheu prová-la. Eva escolheu provar o fruto. Logo após, Eva ofereceu também a Adão, que deliberadamente optou por desobedecer a Deus, né? Adão deliberadamente optou
por desobedecer a Deus. Eu volto a falar aqui, quem desobedeceu a Deus não foi Eva, quem desobedeceu a Deus foi Adão, porque quando Deus falou para não comer o fruto, Deus ele não tinha feito a mulher ainda. Essa ordem foi dada para Adão, e Adão optou por desobedecer a Deus. E através dessa desobediência o pecado entrou no mundo. E em seguida, meus irmãos, na narrativa, eles perceberam o erro e a infidelidade da decisão. Em Gênesis 3, 6 e 7, eles vão aqui perceber o erro. Gênesis 3, 6 e 7 vai dizer assim, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, né? Então aqui nós podemos ver a infidelidade, não é, da desobediência em Gênesis 3, 1, 6 e 7. Deus queria protegê-los do mal, não é? E preservar-lhe de dores. Mas o maligno, sagaz, ele iludiu aos seres humanos com palavras agradáveis, não é? E está assim até hoje. Quantas pessoas estão sendo iludidas por Satanás com palavras agradáveis dentro das igrejas? Eu não estou falando isso para quem está no mundo, não, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando eu falo da palavra, eu falo para crente. Dentro das igrejas, o que mais tem hoje em dia é Satanás pregando palavras agradáveis para o povo dentro da igreja. O Satanás está sagaz dentro da igreja. Entenda uma coisa, meus queridos, o diabo não está preocupado com quem está lá fora. O diabo está preocupado com quem está na igreja. Quando você vai para o culto, você senta numa cadeira, Satanás senta na outra para te tirar da presença, não é? Então ele vem com palavras agradáveis no seu ouvido, sagazmente, com palavras ali para poder massagear o seu ego, né? Dizer que você não nasceu para isso, que você não nasceu para sofrer, que você não vai morrer, que você pode pecar à vontade, que você pode fazer isso, que você pode fazer aquilo, que não tem nada a ver. Nós vivemos no cristianismo de nada a ver, né? Tudo o crente pode. Então o Satanás ele é sagaz, não é? Ele vem com palavras agradáveis e depois deixa-os com suas vergonhas e dores. Satanás ele vem, corrompe, tira da igreja, depois ele cai fora e deixa o pecador ali, e deixa com suas vergonhas e dores. Foi assim que eles fizeram com Adão e Eva. Fez Adão e Eva pecar e abandonou os dois no Éden, ao ponto deles abrir os olhos e ver que estava nu e ficaram ali sozinhos, não é? Você pode ver todo mundo que peca, que sai da igreja, eles ficam sozinhos. O diabo entra com palavras agradáveis no ouvido, não é? Quando você cai na lábia de Satanás, ele cai fora. Ele é tão covarde, o diabo ele é tão covarde que ele não fica para falar que foi ele cai fora, ó. Por isso que o nome dele ele é tentador. Ele tenta e depois cai fora, não é? Isso é o que acontece quando cedemos ao pecado, né? Isso é o que acontece quando nós cedemos ao pecado. E Adão e Eva se deixaram levar pelo desejo de querer ser igual a Deus, né? Em Gênesis 3:5, né? Eles deixaram se levar ali pelo desejo de ser igual a Deus. O mesmo sentimento que fez o diabo ser expulso do céu, né? É o mesmo sentimento. O diabo ele foi expulso do céu porque queria ser igual a Deus, né? Porque o diabo o nome dele era Lúcifer, o anjo da luz, né? Acima dele só tinha Deus, ele era o anjo superior de todos. Ele carregava a luz do Espírito Santo para Deus. Olha só, mas só que um dia Satanás ele olhou para o alto e viu o trono de Deus e cobiçou. É assim, foi assim com Adão e Eva, queria estar acima de Deus, não é? E assim cederam à tentação e caíram em pecado. Toda vez que nós cedemos à tentação, meus irmãos, nós vamos cair em pecado. Entenda uma coisa, o primeiro olhar você não pode evitar, mas o segundo quem decide é você. O que eu quero falar com isso? Você está andando na rua,
Aí passa aquela mulher ou aquele homem lindo, maravilhoso. Aquela mulher linda, maravilhosa. O primeiro olhar você não consegue evitar. Mas o segundo olhar, quem decide olhar é você. Então foi você que escolheu olhar duas vezes para aquela pessoa. Foi você que escolheu cobiçar aquela pessoa. Não é? Então antes eles eram puros, porém, quando ambos desobedeceram, logo seus olhos foram abertos e tomaram consciência do pecado cometido em Gênesis 7, né? Cometeram o pecado, abriram os olhos, tomaram consciência do erro que fizeram. E aí, muitas das vezes já é tarde demais, quando nós tomamos consciência do erro que nós fazemos. Né? Muitas das vezes não tem mais solução, não tem como voltar atrás, não tem a segunda chance, não é verdade? Não teve para Adão e Eva. Né? O primeiro grupo, o questionamento da existência de um padrão divino. Né? A primeira coisa que eles fizeram foi questionar a existência de um padrão divino. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 3:1, parte B. Segundo grupo, a negação das consequências em quebrar o padrão divino. Você não morrerá coisa nenhuma, versículo 4. O terceiro, o ataque à motivação de Deus. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só como Satanás ele é sagaz, né? Satanás ele entrou com palavras bonitinhas no ouvido de Adão, de Eva. Não, Deus não falou isso não. Deus sabe que no dia que você comer do fruto, você vai ser igual a ele. Você vai conhecer o bem e o mal. Você não vai morrer não, é mentira de Deus. Deus está inventando isso para poder deixar você aqui no jardim. Ele não quer que você seja que nem ele. Ele não quer que você conheça a verdade. Ele não quer que você saiba do que acontece no mundo. Então Satanás ele vem sagazmente, dentro da igreja é assim. E o pastor aí está falando besteira. Não é isso que Deus quer para você, não. Você pode trair, você pode se prostituir, você pode usar qualquer roupa, você pode fazer tatuagem, você pode usar beijo, você pode mentir, você pode xingar, você pode fazer o que quiser. Você é livre. Isso aí é conversa, não é assim não. E Satanás vai no ouvido, não é assim não. Aí você olha para a menininha dentro da igreja, não pode paquerar, não tem nada a ver não. E Satanás, daqui a pouco a sua vida tá toda quebrada, toda destruída. E o diabo, ele cai fora porque ele é covarde. Ele não fica para ver o estrago, não é? E é assim na nossa vida também, né? Quando você comer, você será que nem Deus. E aquilo entrou no ouvido de Eva falando, eu vou ser que nem Deus, então eu vou ser poderoso, eu vou ser poderosa, e só que aí morreram, não é? Olha que coisa tremenda. O terceiro ponto, meus irmãos, o preço da desobediência. Qual o preço da nossa desobediência? Qual o preço que Adão e Eva pagou por desobedecer ao Senhor, né? Então vamos aqui entender aqui o preço da nossa desobediência, o preço do nosso pecado, amém? Após o pecado, o primeiro casal tomado pelo medo se escondeu da presença de Deus em Gênesis 3, 9 e 10. Vamos lá? Gênesis 3, 9 e 10 vai dizer assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Aqui então quer dizer aqui, o preço da desobediência. Pelo medo se escondeu da presença do Senhor. Sempre que nós pecamos, nós ficamos com medo e nós tentamos nos esconder da presença do Senhor. Mas o Senhor foi ao jardim chamando Adão, que disse que estava se escondendo por causa da sua nudez. Então Deus o questionou. E quem foi que lhe disse que você estava nu? Quem te disse? Com quem você está conversando? Deus aqui está perguntando, com quem você está conversando? Quem está falando para você que você está nu? Para quem que você está dando ouvido?
Quem foi que falou com você? Quem é que está conversando com você, meu filho? Para quem você está dando ouvido, minha filha? Quem é que está falando no seu ouvido? Quem foi que mostrou para você que você está nu? Quem está falando para você que você pode fazer qualquer coisa, que não tem nada a ver? Quem é que está falando com você? Para quem você está dando ouvido? Você está dando ouvido para mim, que sou Deus, ou está dando ouvido para a serpente, Satanás, o maligno? Para quem? Com quem você está conversando? Por acaso você comeu o fruto da árvore que eu o proibi de comer? Eu proibi você de comer e você comeu? Eu falei para você não comer e você comeu? Você deu ouvido para quem para tomar essa atitude? Nesse relato podemos ver, meu irmão, que o homem tende a não assumir os seus pecados. Isso é normal do ser humano, não assumir os pecados. Sabe qual foi o problema de Adão? Não foi comer o fruto do proibido, não foi, porque Deus já sabia que isso ia acontecer. O problema, o pecado de Adão foi não reconhecer o erro dele. Adão, ele colocou a culpa na mulher e colocou a culpa em Deus. Esse é o problema do ser humano. O ser humano peca, faz as coisas erradas, mas não assume. Satanás é do mesmo jeito, sagaz. Ele faz as coisas erradas, mas não assume. E nós, como seres humanos, pecadores, nós pecamos, erramos, fazendo aquilo que desagrada a Deus, e nós não assumimos, colocamos a culpa nos outros. Aí a culpa de eu sair da igreja é do meu pastor, a culpa que eu saí da igreja foi do diácono que não falava comigo, a culpa que eu saí da igreja foi do irmão, foi da irmã, a culpa que eu saí da igreja foi porque o pastor pede dízimo e oferta. Isso é mentira. A culpa que você saiu da igreja foi porque você quis, você ouviu o diabo. Sempre tem algum culpado por seu pecado. E nós temos que assumir o nosso erro. A culpa de você estar na situação que você se encontra, meu querido e minha querida, a culpa é sua, não é de ninguém, é sua. Você escolheu. Você teve a escolha, você teve um minuto para pensar. Não é a culpa do pastor que você saiu da igreja, foi porque você quis sair. Você pecou, não foi por causa daquela mulher que deu em cima de você, não. Foi você que escolheu trair a sua esposa ou seu marido. Você roubou, não foi porque você viu dinheiro fácil, não. Foi porque você escolheu roubar. Você se prostituiu, não foi porque a vida está difícil, não. Foi porque você gosta de se prostituir. Você gosta do pecado, a culpa é sua, não é da consequência nem do mundo, não, é sua, exclusivamente sua. As escolhas que nós fazemos, meu querido, definem o nosso caráter. As escolhas que nós fazemos definem o nosso caráter, meu irmão. Eu nunca, dificilmente, eu vou colocar a culpa em Deus, nas coisas que acontecem comigo. Às vezes eu falo que eu sou ser humano, mas eu sei que não é verdade. Tudo que acontece na minha vida é consequência dos meus atos. Não é Deus e nem o diabo. Eu escolhi obedecer ou desobedecer. Nesse relato podemos ver que o homem tende a não assumir os seus erros, os seus pecados. Ao invés disso, tenta escondê-los, porém nada fica oculto a Deus. Entenda isso, você não consegue esconder nada de Deus. Você esconde da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. Você esconde do seu pastor, você esconde do ser humano, mas de Deus você nunca vai esconder nada. Nada. Quem te mostrou que você está nu, com quem você está falando, porque você mexeu naquilo que eu falei para você não mexer. Por que você não me obedece? Ele é onisciente e justo. Deus, ele é onisciente, onipresente e justo. Quando foi confrontado pelo Senhor, Adão estabeleceu uma linha de defesa muito falha para tentar justificar o seu erro. O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Sabe o que Adão está falando para Deus? A mulher que você me deu a fruta, eu não te pedi mulher, a culpa foi sua, eu não pedi para você nenhuma mulher, você me deu essa mulher me corrompeu, essa mulher fez eu comer o fruto. Então Adão transferiu o erro do pecado dele para Deus. É assim que nós fazemos, nós nunca é culpado de nada. Nós somos hipócritas nós somos. Nós vivemos numa hipocrisia que não tem tamanho. Não é? Nós vivemos numa hipocrisia que não tem justificativa. Eu roubei porque eu não tenho trabalho. Eu preciso alimentar os meus filhos. É hipocrisia. Tem trabalho, sim. É você que não quer fazer. É você que não quer se humilhar.
É você que não quer acordar cedo e carregar uma lata de concreto nas costas para ganhar R$ 50 num dia, R$ 100 num dia. Mas tem sim, tem. Qualquer lugar que você for tem um trabalho para você ganhar um dinheiro, você não precisa roubar, você não precisa matar, você não precisa se prostituir, você não precisa fazer nada de errado. Meus irmãos, ele com essa fala, ele conseguiu acusar Deus e também atribuir a culpa a Eva. Não é? Os sentimentos de Adão que antes, até então, eram poucos, transformaram-se em amarguras contra o pai e contra sua esposa. Então o sentimento de Adão se transformou de amargura contra o pai dele, que era Deus, e contra a sua esposa, que era Eva. Eva, por sua vez, quando questionada, tentou se explicar dizendo que foi iludida pela serpente. A serpente me enganou. Eu fui iludida, eu não tenho culpa. Eu acreditei. Ele veio no meu ouvido e acreditei. Não é? Quantas pessoas estão sendo iludidas dentro da igreja? Acreditando. Se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Se você não dá o dízimo, você não é abençoado. Quantas pessoas estão acreditando? Sendo iludidas dentro da igreja? Se você não fazer tal campanha, Deus não te abençoa. Se você não passar pelo vale de sal, você não é abençoada. Se você não passar pela porta, você não é abençoada. Se você não comprar aqui a água do Rio Jordão, o lencinho ungido, Deus não vai trabalhar na sua vida. Ó, pessoas iludidas dentro da igreja. Ó, Satanás sagazmente, ó, vendendo a salvação, vendendo as bênçãos dentro da igreja. E o povo sendo iludido. A cobra me enganou e eu comi. Foi o que ela falou. A cobra me enganou e eu comi. Quantas pessoas dentro da igreja estão sendo enganadas pela cobra em cima dos altares? O que mais tem nos altares de hoje são cobras pregando a palavra do Senhor. O que mais tem dentro das igrejas são cobras. Satanás vestido de terno e gravata. Com teologia, com hermenêutica, com exegese. E assim diz o Senhor, se você fizer esse voto de R$ 10.000, amanhã Deus vai te dar uma Ferrari. Satanás mentindo para você. Deus não precisa do seu dinheiro para te abençoar. Ele é abençoador por natureza. Assim diz o profeta. Se você der a chave do seu carro, amanhã Deus vai te dar uma Lamborghini, uma casa com piscina. Satanás sagazmente dentro da igreja, ó, e as pessoas sendo iludidas, acreditando. Assim diz o Senhor. Se você não sabe, o diabo ele é expert na Bíblia. Se você não sabe, o diabo ele é expert em interpretar a Bíblia. Ele é expert em teologia. Ele tem uma boa hermenêutica, uma boa exegese. Não é? Se você não sabe, quem pregou para Jesus no deserto foi Satanás. Não está escrito que se você pedir para essas pedras se transformar em pão, essas pedras se transformam? Se joga daí que você vai dar ordem aos teus anjos. Está escrito lá. Ao teu respeito. Não é? Não está escrito lá? Por que você não faz? Então o diabo ele pregou a palavra para o Senhor. O que tem mais dentro da igreja hoje em dia é diabo pregando a palavra para você, te iludindo. Serpentes dentro do seu ouvido, ó. Com teologia. Eu também sou bacharel em teologia. Tenho teologia, sou formado em capelania, juiz de paz, sou formado em interpretação de Gênesis, Apocalipse, grego, hebraico, não é? Tenho uma escola de teologia, mas eu não uso nada disso para pregar. Sabe por quê? Porque Deus ele trabalha com os humildes. Deus ele trabalha com a humildade. A minha, como se diz, os meus estudos não quer dizer nada para Deus. Não quer dizer nada para Deus. A minha patente, esse era o nome que eu queria achar. Deus ele não trabalha com patente. Deus não trabalha com patente. Deus trabalha com pessoas obedientes, tementes, com pessoas humildes. Para Deus, a minha teologia, o meu estudo não quer dizer nada. Ele vai me usar com teologia ou sem teologia. Mas o Satanás está aqui, ó, sagaz, no meio do povo. O meu povo perece por falta de conhecimento. O povo não conhece. Se você quer saber, de 100 cristãos praticantes, somente 30% lê a Bíblia. 100% do cristão que pratica, que vai para a igreja todo dia de culto, só 30% lê a Bíblia. E desses 30%, menos de 10% entende o que está lendo. Para você ver o tanto que o cristão é analfabeto. Eles pregam aquilo que não entende, são burros.
não estuda a Bíblia. Menos de 10% entende o que está lendo. Para você ler ao ponto que é os cristãos. Os cristãos, ele acredita naquilo que eles nem sabem. Aí vem Satanás sagaz e sobe em cima do altar, de terno e gravata, bem colocado. Assim diz o Senhor. Deus está me usando como profeta para falar para você que você nasceu para ser cabeça e não cauda. E vai acontecer se você colocar no altar 10 mil reais hoje. Se você comprar esse tijolo para ajudar a obra, se você comprar esse martelinho, essa colher de pedreiro, essa vassoura, se você comprar 1 quilo de sal, você vai jogar na sua casa, um mezuzá. Ei, meu irmão, diabo, sai fora. Se você está numa igreja dessa, cai fora dela. Procura uma igreja que presta. Procura uma igreja que prega a palavra. Cai fora enquanto há tempo. Isso aí é serpente, Satanás dentro da igreja pregando para você. Esse comportamento deles não resolveu o problema. Amém? Não resolveu. Quando cometemos algum erro, não podemos ficar no ciclo da culpabilidade. Não podemos, irmão. Não podemos ficar no ciclo culpando fulano, culpando ciclano, culpando beltrano. Não, a culpa é minha e sua. A culpa é minha que pequei. A culpa é minha que ouvi o diabo. Não é de ninguém. Antes, devemos assumir nossas responsabilidades, meus irmãos, e buscar o caminho do conserto. Assumimos a nossa responsabilidade e buscamos o caminho do conserto, a lei da semeadura. Aquilo que você semear, você vai colher. Aquilo que você semear, você vai colher. A lei da semeadura. Devemos buscar a nossa responsabilidade. Somente através do arrependimento sincero, meus irmãos, da confissão do erro, é que podemos alcançar o perdão de Deus. Arrependimento, confissão do erro para alcançar o perdão de Deus. Confessa os teus erros agora. Se você fez alguma coisa que você pecou, você fez alguma coisa que magoou seu marido, a sua esposa, ou alguma coisa que você fez, ei, confessa os seus pecados agora. Só através da confissão dos pecados que você vai alcançar o perdão de Deus. Confessarás o pecado e alcançareis misericórdia. Confessa aí, enquanto eu estiver falando aqui, confessa os teus pecados para Deus, não é para mim. Eu não posso fazer nada por você. Eu sou pecador que nem você. Eu estou apto a pecar, a fazer coisas erradas, a magoar o coração de Deus, a magoar a minha esposa, os meus filhos, a minha casa. Eu sou ser humano, eu sou um pecador que nem você. Um cego não pode guiar outro cego. Só Deus, ele pode perdoar os seus pecados. Não é seu pastor, não é seu líder, não é sua mulher, não é seu marido, não é seu filho, não. Deus, ele perdoa os seus pecados a partir do momento que você confessa. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Confessa os teus pecados para o Senhor nesta noite. Devido ao grave erro cometido por Adão e Eva, toda a criação foi contaminada pelo pecado. Vejamos algumas consequências para sobreviver. O trabalho se tornou árduo. A primeira consequência, o trabalho se tornou árduo. A terra foi amaldiçoada, as dores da mulher foram multiplicadas e a morte entrou no mundo. Gênesis 3, 15 e 19. Isso foi a consequência do pecado. A relação que eles tinham com o Criador foi quebrada. Deus não tinha uma relação com Adão. Todo dia na virada da noite, às 6 horas da tarde, Deus ia falar com Adão pessoalmente e a relação foi quebrada. O pecado faz separação do homem com Deus. Deus, ele tinha prazer em conversar com Adão todo dia às 6 horas da tarde. Ele ia perguntar com Adão: Adão, como você está? Como foi seu dia? Você passou o dia bem? Está tudo bem com você, com a sua esposa? Mas quando Adão pecou, houve uma separação. Os nossos pecados nos separam do nosso Criador. Eles perderam as bênçãos maravilhosas que o Senhor lhe havia dado, sendo finalmente expulso do Éden para nunca mais voltar. Nunca mais eles voltaram para o Éden. Eles foram expulsos do jardim, eles foram expulsos da presença de Deus. Você já imaginou o que será da sua vida se você for expulso da presença do Senhor? Você já imaginou se Deus te expulsar da presença dele? Você vai ficar no mundo perdido, maltratado, humilhado, pisoteado por Satanás, como tem tantos aí.
Muitos líderes religiosos que antigamente pregavam muito bem a palavra, mas pecou, Deus lançou ele fora da presença e hoje está na cracolândia, na bebida, na prostituição, na mentira, não serve mais o Senhor. Ei, meu irmão, você já imaginou o que será da sua vida se Deus te expulsar da presença dele, se o Espírito Santo sair da tua face? Todos os seus descendentes nasceram sob o domínio do pecado, o que gerou a separação de Deus por causa do pecado, como ele mesmo havia dito, a recompensa pelo pecado é a morte. A recompensa pelo pecado é a morte. Não tem outra consequência, não tem outra recompensa por pecado a não ser a morte. Cristão, cuida-te para não fazer pouco do pecado. Meu irmão, minha irmã, cuida-se para que você não faça pouco do pecado. Toma cuidado para não cair aos poucos. O pecado, um detalhe, não é um veneno quem conhece seus efeitos mortais. Não é verdade que o pequeno coral forma uma rocha que destrói uma armada. Pequenos golpes não abatem grandes carvalhos. Pequenos pingos de água não desgastam pedras. O pecado é um detalhe, irmão. O pecado ele é um detalhezinho. Foi o que feriu a cabeça do Redentor com espinhos e lhe dilacerou o coração. Foi o que fez sofrer angústias, a amargura e pesar, meu irmão. Se puderes medir o menor dos pecados, meu querido, com a régua da eternidade, fugiria dele como de uma serpente e abominaria a mais leve aparência do pecado, um simples grãozinho de areia, o pecado. Se você pudesse medir o pecado, meu irmão, você fugiria do pecado, você passaria longe do pecado. Considere cada pecado como se fosse o que crucificou o Salvador e verás que ele é excessivamente pecaminoso. Considere cada pecado meu e seu foi o que crucificou Jesus. Cada pecado meu e seu foi o que levou Jesus na cruz. Cada chicotada era minha e sua. Aquele espinho na fronte de Jesus era para nós. Irmão, considere isso. O que Jesus levou naquela cruz por mim e por você. Pecadores que nós não merecemos a graça. O amor de Deus excede todo o conhecimento e entendimento. Considere isso para você fugir do pecado. Toda vez que você for fazer alguma coisa que vai pecar contra Deus, considere, pense em Jesus. Pense em Adão e Eva, que viviam no melhor lugar do mundo e foi expulso por causa de apenas um fruto. Um fruto. Uma ordem. Não coma, não mexa, não faça. E eles fizeram. E foram expulsos. E por causa da desobediência dele, todos nós pagamos. Mas Jesus ele veio e nos recomprou. E é por isso que nós temos que considerar cada lágrima de Jesus, cada gota de sangue de Jesus na cruz do Calvário. Meu irmão, com a queda do homem, Satanás saiu aparentemente vitorioso, né? E a humanidade envergonhada. Como as pessoas que foram geradas à imagem de Deus, agora manchadas pelo pecado, poderiam relacionar-se novamente com ele. Por esforço próprio, os seres humanos jamais iriam conseguir resolver isso, não é? Mas o que ninguém poderia esperar é que Deus já tinha traçado um plano de resgate para nós. E tudo isso era apenas o começo de uma longa história. Amém? Deus já tinha preparado um plano de resgate para nós. Amém? Alcides, Deus abençoe a sua vida. Estou terminando a mensagem. Amém? Mas assiste aí, compartilha essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém, Alcides? Ricardo, Deus te abençoe. Então, meus irmãos, tudo isso era apenas o começo de uma longa história, não é? Deus ele já tinha um plano para nos resgatar. E esse plano foi Jesus na cruz. Então, meu irmão, minha irmã, toda vez que você for pecar, pense um pouquinho no que Jesus passou por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu e no seu coração. Errando o alvo.
Não erre o alvo. Não desobedeça. Não saia da presença. Continue lutando, continue firme. Não dê ouvido à voz sagaz do diabo, não é? Se você é membro de alguma igreja dessas que eu falei, procure uma igreja séria. Se você conhece algum pastor que faz o que eu te falei, não dê ouvido a ele. Leia a Bíblia, vai buscar. O mesmo entendimento que Deus me deu na palavra, Ele dá para você também. Não caia nessa armadilha de Satanás. Apenas um fruto acabou com toda a comunhão com Deus. Apenas um fruto separou a humanidade de Deus. O que faz separação entre Deus e o homem é o nosso pecado. Amém? Não erre o alvo. Obedeça em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus para nós encerrar. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Deus, para agradecer por essa mensagem, Senhor, que falou muito ao meu coração, errando o alvo. Meu Deus, que a partir de hoje, meu Deus, o Senhor vem nos dar sabedoria e entendimento para que nós não erramos o alvo, para que nós não acreditamos nas conversas, Senhor, sagaz do inimigo da nossa alma, e nós possamos, meu Deus, meditar na Tua palavra, ler a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos conhecer mais da Tua palavra, conhecer mais daquilo que você tem para nos ensinar, Senhor. Que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo na minha vida e na vida de cada um que vai ouvir essa mensagem através da rede social. Capacita, levanta aquele que está caído, dê força àquele que está abatido, Senhor. Se há muitos aí que estão ouvindo a voz de Satanás, tampa os ouvidos, Senhor, para que ele não ouça. Blinda ele contra a armadilha do inimigo. Capacita os teus filhos, capacita as tuas filhas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, Ricardo. Deus abençoe a sua vida, Alcides. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. Essa mensagem vai ser postada lá no YouTube, Escola de Teologia Maranata. Se você não é inscrito, se inscreve lá para me ajudar. E também na minha página no Facebook, Escola de Teologia Maranata. Amém? No Instagram, Escola de Teologia Maranata. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? O dia que quiseres conversar comigo aí no meu Facebook, tem o número do meu telefone, do meu WhatsApp, pode adicionar. Quiser estudo, quiser ler a Bíblia, quiser aqui interpretar um texto, pode me ligar que nós estamos juntos, amém? O conhecimento que Deus me deu é para me distribuir de graça. De graça recebeste, de graça dai. Esse é o Evangelho, servir. Primeiro nós servimos para depois ser servido. Eu vou servir vocês aqui na terra e Deus vai me servir lá na glória. É assim que funciona o Evangelho, amém? Deus abençoe a tua vida grandemente, amém? Que o Espírito Santo possa habitar na sua casa, no seu lar, em tudo que você fizer, aonde você tocar a mão, pisar a planta dos pés, que todo lugar possa ser abençoado e transformado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus abençoe a vida de cada um. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau.